Boa noite, meus amados. Boa madrugada, bom dia, boa tarde. É muito bom estar aqui com você nesse canal que a gente tem dedicado ao nosso Deus, ao estudo da sua palavra, ao compartilhar de experiências, de vivências, que certamente tem o objetivo de aproximar a cada um de nós do Senhor. Nosso encontro de hoje tem um assunto que é intimidade com Deus. Intimidade, relacionamento, proximidade, uma vida realmente com uma profunda aproximação de Deus. Isso é perfeitamente possível, isso é uma escolha de cada um de nós. Nós podemos nos aproximar de Deus. Deus ele nos dá esse acesso. A Bíblia fala muito sobre a intenção de Deus em estar perto do homem, do ser humano. E hoje o que nós vamos trazer para você mostra isso muito claramente. Gostaria que você fosse comigo até Gênesis capítulo 5, versículos 18 e depois 21 a 24. Gênesis 5, verso 18, depois verso 21, 22, 23 e 24. Assim nos diz: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Verso 18, isso foi verso 18, agora verso 20. Enoque viveu 165 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou, Deus o trasladou, Deus o arrebatou vivo, levou ele vivo para o céu. Isso é confirmado em Hebreus capítulo 11, verso 5, quando o autor aos Hebreus escreve: pela fé, Enoque foi trasladado, foi tomado, foi arrebatado para não ver a morte. Deus não queria que Enoque morresse. E não foi achado porque Deus o trasladara. Enoque sumiu, Deus o levou para o céu. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque era visto como um homem que agradava a Deus. As pessoas podiam saber que Enoque agradara a Deus. E elas entenderam, elas souberam que Deus tomou a Enoque. Isso foi narrado na Escritura Sagrada. Enoque levado vivo para o céu. Qual o nível de relacionamento, meus amados irmãos, que nós podemos ter com Deus? Até quanto o Senhor permite que nós nos aproximemos dele? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, andou Enoque com Deus, e que ele não foi mais visto. Deus o tomou. A Bíblia diz que exercendo sua fé em Deus, um nível de confiança profundo, de fé, que o levava a se aproximar, a entendendo que Deus está perto de cada um de nós. Isso fez com que Enoque fosse arrebatado para que ele não morresse. Deus quis poupá-lo da morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, o arrebatara. Antes do seu arrebatamento, ele alcançou testemunho público diante de Deus, diante das pessoas. Era sabido que Enoque agradava a Deus. E eu pergunto para mim, pergunto para você, você ama a Deus? O que você deixaria, o que eu tenho deixado por alguns minutos nesse andar com ele? Eu tenho deixado o celular, a TV, tenho deixado as minhas atividades, eu tenho priorizado realmente essa relação com Deus, essa comunhão, parar para conversar com Deus. Sabe, Deus é uma pessoa real, é alguém real que gosta de ser prioridade nas nossas vidas. E ele, de fato, merece ser amado acima de tudo, acima de todos, porque ele se importa comigo e com você e ele nos prioriza. A nossa vida é sustentada por Deus e ele não nos trata de acordo com o nosso merecimento, ele nos trata de acordo com a sua graça e misericórdia, porque nós merecemos, por sermos pecadores, repreensões e Deus nos poupa dessas repreensões. E nós não merecemos, por sermos pecadores, das bênçãos de Deus, não merecemos as bênçãos de Deus, nos abençoa e quer nos abençoar de uma maneira intensa. E nós, qual a devolutiva, qual é a nossa condição de reciprocidade? Qual é a nossa reação diante do amor de Deus? Nós ignoramos. Mas, queridos, meus irmãos, houve um homem que entendeu esse amor, o nome dele era Enoque, e eu fico imaginando Enoque de manhã, conversando com Deus. Isso era natural para ele. Eu fico imaginando o que ele gostava de puxar
conversa com Deus. Você já puxou conversa com Deus? Você já começou a dizer, Senhor, eu gosto muito de estar aqui perto do Senhor. Eu aprendo muito com o Senhor. Eu fico ouvindo tua palavra e ela é maravilhosa. Sabe, não é pedir e nem é agradecer. É puxar conversa, como a gente faz com um amigo. É procurar assunto, é ter assunto. Você tem assunto com Deus. Houve um homem chamado Enoque que tinha assunto com Deus, que nos serve como exemplo. Eu imagino que na prática, Deus era a pessoa preferida da família de Enoque. Ele era a pessoa preferida da vida de Enoque. Enoque amava a Deus acima de todas as coisas. Ele queria ter tempo com Deus. Eu imagino que ele corresse para desenvolver suas atividades, porque ele queria logo ficar livre. Ah, Túlio, mas ele podia falar em qualquer lugar, mas ele queria também falar, eu creio, em qualquer lugar, pensar em Deus o tempo todo, orar sem cessar. Mas eu imagino que ele também quisesse tempo de qualidade que nada concorresse com a conversa dele com Deus. Que não tivesse ali um celular tocando. Naquela época o celular tocava muito. Não, tocava não. É brincadeira. Mas as pessoas chamavam, o trabalho chamava, os pensamentos chamavam. E Enoque diria, eu creio, não, eu vou falar com Deus, eu vou estar com Ele agora, eu vou andar com Ele. Sabe, meus irmãos, a palavra Enoque, o nome Enoque, significa consagração, aquele que está separado para Deus, consagrado para Deus. E Deus levou Enoque, Deus o tomou, abraçou e levou para o céu, vivo. E Enoque nunca vai morrer. Para você ter uma ideia, todo mundo morreu. Todo mundo morre, todo mundo vai morrer. Algumas pessoas foram ressuscitadas, Jesus ressuscitou e vive eternamente. Mas Jesus fez isso porque nós precisávamos da sua morte. A morte de Jesus perfeito e santo e justo, nunca pecou, mas ele morreu por nossos pecados, o sacrifício expiatório. Nós cremos assim, baseado na palavra de Deus, nos fatos bíblicos. Jesus morreu. Houve outro homem que não morreu, um homem chamado Elias. Por um propósito de Deus, Elias não morreu. Eu creio que Elias um dia vai morrer. Eu creio que Elias é uma das duas testemunhas, isso é uma fé que eu tenho. Ele vai voltar, ele e Moisés, que é a outra segunda testemunha que eu creio, assim você não precisa concordar comigo. E segundo o relato bíblico, se Elias de fato é a segunda testemunha, e eu creio que seja, por vários fatores bíblicos, e a gente vai falar disso, pode falar disso em outro vídeo. Mas Enoque é um homem que nunca vai morrer. Ele é mais especial que os outros? Não. Mas Deus queria nos ensinar uma grande lição. Na verdade, 5 lições que nós podemos aprender com a vida de Enoque. O primeiro grande ensinamento é que a proximidade com Deus, ela é crescente na vida de Enoque. Ela começa em um determinado estágio e vai crescendo de forma gradativa, ela vai aumentando, vai se graduando de maneira gradual, ela vai se desenvolvendo de uma maneira maior, mais aprimorada, um tempo de mais qualidade, um interesse maior, uma criatividade maior, uma alegria maior, um desejo maior de estar com o Senhor. É uma proximidade crescente. O segundo grande ensinamento que eu aprendo aqui, pelo que a palavra nos traz, é que o relacionamento que prioriza a Deus agrada muito a Deus. Deus gosta de relacionamento. O nosso Deus é amigo da gente. Ele quer ser seu amigo. Ele cuida de você todos os dias e quer ter espaço na sua vida. Ele quer ter mais espaço na sua vida do que a TV, na minha vida, mais do que os problemas, mais do que os livros, a diversão, o trabalho, até a minha família, a sua família, os meus amigos. Deus quer ser o meu melhor amigo, o seu melhor amigo. Ele é o melhor amigo na vida de Enoque. E ele fica feliz, agradado. A palavra bíblica, o texto bíblico mostra que Deus se agradou tanto que tomou Enoque para si. Ele deu um privilégio indizível, exclusivo, singular. Ele queria mostrar quanto é bom alguém
estar com ele. Quanto é bom de estar com alguém que de fato lhe prioriza. Deus não precisa de nós, mas ele gosta da gente. Ele ama a gente, ele ama estar conosco. Ele faz questão de demonstrar isso, e Enoque é uma prova viva, viva para sempre. Outro fator, outro grande ensinamento é que a amizade com Deus é uma escolha cultivável em rotina espiritual. É algo que a gente pode cultivar no nosso dia a dia. Uma condição de amizade que trata de interesses mútuos. O que é que alguém pode tratar com Deus? Sobre o céu, sobre a salvação das outras pessoas, sobre as pessoas que não são tão felizes e vivem sua vida depressiva, uma vida vazia, uma vida que estão com medo, medo da vida, medo da morte. Um homem como Enoque não tinha medo da morte, não tinha medo da vida, não tinha medo de nada. Um homem que confia no Senhor não teme mais notícias, diz a palavra de Deus. Enoque não temia mais notícias. Sabe quando é que eu temo mais notícias? Quando eu estou distante de Deus, meu coração não ora, quando meu coração não tem tempo para ler a Bíblia, quando meu coração não tem tempo para ir à igreja, ir aos cultos, eu não quero, talvez eu chegue no culto e fique, eu estou dando, exemplificando, é claro. Acontece comigo também, que eu sou pecador, mas a gente precisa se esforçar e entender porque estamos fazendo as coisas, estamos ali, que seja de forma voluntária, que seja muito feliz, só serve se for assim. Não adianta ser obrigado, ninguém vai adorar a Deus porque é obrigado, ninguém adora a Deus de forma compulsória. Então, essa amizade é uma escolha que deve ser e pode ser uma rotina muito agradável na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, e que vai trazer muitos benefícios. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde para as suas escolhas. Um outro grande ensinamento, quarto grande ensinamento, é que a intimidade com o Senhor traz reciprocidade. Enoque se aproximava de Deus, Deus se aproximava de Enoque. Enoque se entregava a Deus, Deus se entregava, abraçava, abençoava mais ainda a vida de Enoque. O filho de Enoque foi Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra, 969 anos, de bons anos abençoados, felizes, que servem de testemunho para nós. Matusalém foi um homem temente a Deus, como seu pai Enoque foi um homem temente a Deus. Enoque deixou um grande legado. Ele era exemplo para todos nós de alguém que tem a alegria de escolher a melhor parte, ficar perto de Deus. E quinta lição, quinto grande ensinamento que eu gosto de compartilhar com você, meu querido irmão e irmã, é que quando você fica perto de Deus, você tem identidade com Ele, você se parece com Deus. Deus é o Senhor da paz. Então você passa a ter mais paz na sua vida. Deus é amor, você passa a ter amor. Deus é perdão, você passa a viver o perdão. Deus é alegria, você passa a viver a alegria. Deus é justo, justiça, você passa a viver de uma maneira justa. Deus se importa com as pessoas, você se importará com as pessoas. Deus olha ao mundo e quer que o mundo creia, tenha paz, encontre a salvação, você vai passar a ter tudo isso. O efeito da presença de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, é um coração missionário, como foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O Senhor Jesus prometeu poder para testemunhar de Cristo a todas as nações, de maneira concomitante, de maneira coerente, de maneira simultânea. Enquanto eu prego aqui, eu consigo falar para outras pessoas em outros lugares, ajudar a enviar missionários com uma vida que tem poder, uma vida que tem fundamento espiritual, uma vida que se aproxima de Deus. Que nós vivamos o efeito Enoque. Que nós tenhamos, no exemplo de Enoque, a alegria de nos aproximarmos de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você vai ser uma árvore frutífera, que emana sombra, que emana alegria, que emana frutos, paz, que tem um coração cheio de graça, de sabedoria, de palavras que podem abençoar as pessoas. E um exemplo que faz sentido, um exemplo de restauração. Deus é o Deus da restauração. Que Deus nos abençoe e que vivamos o efeito Enoque.
em nome de Jesus. Amém.